Alô, meus patrões celestiais, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez vamos falar mais uma vez, galera, sobre os milagres eucarísticos. Vocês sabiam que há mais de 1300 anos, por os que creem e por os que não, aconteceu o que seria hoje um dos maiores milagres eucarísticos da história, lá na cidadezinha da Itália chamada Lanciano, que seria mais na frente o nome do milagre eucarístico. Mas antes de começarmos, galera, eu peço logo para vocês se inscrevam, deixem seu like e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo sobre os assuntos que fortaleçam a nossa fé. Esse tremendo milagre, galera, aconteceu nessa cidadezinha chamada Lanciano. Aconteceu quando um monge estava lá celebrando a missa, e antes da missa e durante a consagração, na hora que ele levantava a hóstia, ele duvidava, pessoal, da veracidade do corpo de Cristo. Estava ali e se perguntava: será que é esse realmente o corpo e o sangue de Nosso Senhor? Antes, para quem não sabe, galera, na hora da missa acontece que a doutrina católica diz que quando o padre consagra aquele pão, ele se torna automaticamente o corpo de Cristo, e o vinho se torna o sangue de Cristo. Porque como vocês sabem, galera, como é narrado no Evangelho, Cristo ele deixa o dogma dizendo que aquilo realmente se torna o corpo dele. Como é dito no Evangelho, ele fala: isto é o meu corpo que será entregue por vós. E depois: isto é o cálice do meu sangue que será entregue para a remissão dos pecados. E foi, galera, a partir dessa última ceia, acontece que a gente vê até hoje sendo celebrada, que é a Santa Missa, desde aquele 33 depois de Cristo até os dias de hoje. Mas, agora voltando, depois que o monge ele duvida da consagração do corpo de Cristo, da transubstanciação, Jesus ele, literalmente aparece para ele, transformando o pão em carne, literalmente. A gente tem aqui agora uma passagem de um professor que estudou o caso, e ele diz que aquela carne que ele pegou do milagre era literalmente uma carne humana, retirada do miocárdio, galera, que para quem não sabe é uma parte do coração humano. O professor Linoli, ele fala, depois de ter feito vários experimentos naquele milagre, naquela relíquia do milagre, ele fala que com certeza, primeiro, em 3 tópicos, com certeza aquilo era carne, não tinha como ser explicado e que era do tipo de sangue AB, que era o sangue que foi confirmado em várias outras relíquias de Jesus Cristo. Após esse padre ter duvidado, tudo isso acontece. A hóstia, assim que ele ergue, galera, ela se quebra em 2 partes de carne e começa a sangrar, né, ali para todos verem. E ali ele sana as suas dúvidas, ele tira as suas dúvidas completamente, que realmente era o corpo de Cristo. Assim como seus paroquianos percebem que não tem como não ser o corpo de Cristo, que já era celebrado naquele tempo há mais de 750 anos, e hoje nós temos mais de 2000 anos que foi celebrado. Mas, pessoal, deixando claro que hoje em dia a missa não é um jogo de sorte para ver se vai sangrar a hóstia ou não, para ver se é ou não o corpo de Cristo. A gente sabe que nesse milagre ela se transformou em corpo tanto na sua essência quanto na sua aparência. Para deixar claro, toda missa o pão se torna o corpo de Cristo da forma da sua essência, mas ainda mantém a aparência de pão. E o sangue, a mesma coisa. É sangue na aparência de vinho. Não é como se fosse um jogo de azar. Será que é o corpo de Cristo ou não nessa missa de hoje? E pessoal, como foi dito em outro vídeo, vai estar aparecendo um card aqui ou algum desses 2 lados. O motivo desses milagres acontecerem, galera, esse milagre na história, é a questão da dúvida da fé. Como eu falei, esse monge que celebrava, ele duvidou, teve uma dúvida muito firme. Então, para preservar a questão da sua paróquia e da sua visão de espírito, Cristo se manifesta para ele. Então, tem algumas pessoas que quando veem esse milagre falam: uau, como lindo, por que não acontece na minha paróquia? É algo que não é desejável, galera, dessa forma, porque a gente sabe que se acontecer um milagre eucarístico, é porque Cristo precisou se manifestar aparentemente. Logo, o padre ou os paroquianos duvidaram daquela Eucaristia de uma forma tão grande que precisou que Cristo literalmente mudasse a aparência do pão. Ou seja, não é algo tão desejável, galera. O motivo vem da dúvida, que ali já ia, né, implicar bastante e afetar a fé dos paroquianos e principalmente a do padre. Então, né, jovens padawans, você acha que vocês perceberam que não é muito desejável um milagre eucarístico acontecer ali na sua paróquia. Agora, bora lá, sem mais enrolação, para o último ponto, para acabar logo o vídeo, que é a questão como esse milagre de Lanciano influenciou tanto a nossa Igreja Católica. Enfim, galera, esse milagre mudou a visão da Igreja de muitas pessoas que não tinham fé sobre a Eucaristia, porque tinham muitas pessoas que duvidavam tanto que precisavam que isso acontecesse. Como a gente sabe que nós nós é todo mundo aqui como São Tomé, que precisa ver para crer, né, que ele encostar a mão na chaga de Cristo. Então ele se revela como carne literalmente na aparência, para que a gente tenha fé realmente. Então mudou a questão da fé das pessoas na Eucaristia, dos mais leigos até aqueles padres, bispos que também tinham dúvida, porque a dúvida não aflige somente aos leigos, mas também ao povo do clero. E muitas vezes, principalmente a eles, que estão mais ligados à Eucaristia do que a gente que somos leigos. Então,
fica aí essa questão essa influência que teve o milagre lanciano, porque a igreja passou a acreditar, o pessoal da igreja passou a acreditar de uma forma diferente, e a gente tem tanta fé nisso que hoje em dia ainda está lá, no santuário do Lanciano, está lá exposto para todo mundo ver. Alguns dizem, dão nome à Santa Lanciano como uma missa que nunca acabou, uma missa que foi eterna, etc., porque até hoje está lá exposta. Está passando aqui agora a imagem do santuário do Lanciano e ainda está lá. Quem quiser ir lá ver, pagar uma passagemzinha barata para a Itália e ir lá ver, está lá. Para aqueles que creem ou não, ainda está lá esperando você. Enfim, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui sobre o milagre do Lanciano. Se vocês têm recomendação de algum outro para eu fazer, deixem no comentário. Eu espero que tenham gostado, compartilhe para quem você acha que também vai gostar. E é isso, até a próxima. Deus nos abençoe.